Oi, pessoal, tudo bem? Nesta sequência de aulas sobre o direito administrativo sancionador na Lei de Licitações, eu tratarei de mais 3 institutos muito interessantes nessa matéria: a reabilitação dos condenados, o acordo de leniência e os acordos de ajustamento de conduta. Vamos começar pela reabilitação. Reabilitação nada mais é que um ato administrativo em favor do condenado, no sentido de afastar os efeitos da sanção de impedimento ou da sanção de declaração de inidoneidade. Então, somente falamos de ato de reabilitação para os condenados que tenham sofrido sanção de impedimento ou de inidoneidade. Lembrando que o impedimento é uma proibição para participar de contratações ou de licitações por até 3 anos, e a declaração de inidoneidade tem um efeito de até 6 anos, valendo para todo o território nacional, para todos os entes federativos. Então, vejam, a ideia da reabilitação é reduzir os efeitos dessas sanções ou extinguir os efeitos dessas sanções por conta do cumprimento de alguns requisitos previstos na legislação. Quais são esses requisitos? Bom, em primeiro lugar, é importante que o condenado tenha reparado todos os danos causados à administração pública em razão do seu comportamento ilícito. Em segundo lugar, é preciso que o condenado tenha recolhido a sanção de multa integralmente. Então, é possível, em alguns casos, que a administração pública, além de aplicar o impedimento e a declaração de inidoneidade, aplique também multa. Não é? Ela pode acumular a multa ou com o impedimento ou com a declaração de inidoneidade. Então, nesse caso, é preciso que a multa tenha sido devidamente recolhida para se falar de reabilitação. Em terceiro lugar, é preciso que se comprove a execução da sanção de impedimento por no mínimo 1 ano ou, alternativamente, quando nós tivermos sanção de declaração de inidoneidade, por no mínimo 3 anos. Então, de novo, a sanção de impedimento pode atingir até 3 anos. Eu preciso de um mínimo de 1 ano de sanção para falar de reabilitação. Antes desse prazo, não posso aplicar a reabilitação em favor do condenado. E no caso da inidoneidade, que pode atingir até 6 anos, é preciso que 3 anos já tenham corrido dessa sanção para que se fale de reabilitação, tá certo? Outra coisa, a legislação permite que no ato de sancionamento, na condenação, a administração pública estabeleça requisitos adicionais a esses que eu mencionei aqui como condição de reabilitação. Então, se esses requisitos adicionais forem estabelecidos no ato condenatório, é preciso que se verifique se eles foram cumpridos. E, por fim, o órgão competente para praticar o ato de reabilitação deve obter um parecer jurídico do órgão de assessoramento competente, e esse órgão, no parecer, deve atestar que todos os requisitos foram cumpridos para que a reabilitação seja praticada de maneira lícita, tá certo? Pessoal, importante, para alguns tipos de infração, a legislação também prevê um requisito adicional que são os programas de integridade. Então, a legislação pode adicionar a exigência de implantação de programa de integridade ou de aperfeiçoamento de programa de integridade como uma condição da reabilitação, especificamente para alguns tipos infrativos, tá certo? Um outro tema, um outro instituto interessantíssimo aqui em matéria de direito administrativo sancionador, o acordo de leniência. Basicamente, quando nós falamos de acordo de leniência, nós estamos falando de um acordo de um infrator confesso, aqui nós estamos falando, obviamente, de um infrator à lei de licitações, não é mesmo? E, de outro lado, a administração pública. O infrator confesso oferece provas à administração pública, oferece colaboração por meio da entrega de provas a respeito daquele ilícito que ele mesmo cometeu e confessou, tá certo? E, de outro lado, a administração pública, em troca daquelas provas, reduz a sanção que será aplicada ou a extingue. Tá certo? Então, notem, quem é o leniente da história? O leniente não é o infrator é o colaborador. O leniente é a administração pública. Por quê? Leniência significa brandura, significa agir de maneira suave. E, portanto, é a administração pública que age de maneira suave, mais branda, em razão das provas que o próprio infrator lhe ofereceu nesse acordo. Tá certo? Então, é isso que significa acordo de leniência. É um acordo de cooperação instrutória na produção de provas. Notem, no direito brasileiro, nós temos previsão de leniência em várias leis e, inclusive, na lei anticorrupção. O artigo 17 da lei anticorrupção fala especificamente da leniência para infrações licitatórias e contratuais. E, portanto, a Lei 14.133, a nossa nova lei de licitações, faz referência a esse acordo de leniência que já estava previsto na lei anticorrupção.
Qual é o grande problema aqui da nossa Lei 14.133? Ela não detalha o regime do acordo, ela não diz exatamente quais são os benefícios gerados para o infrator em razão desse acordo. Então, apesar de o legislador ter elaborado a nova lei de licitações, nós não avançamos muito no regime jurídico da leniência. Mas, obviamente, é possível fazer leniência, não há dúvida nenhuma, tá certo? Isso está previsto na lei de corrupção e também há previsões pontuais na lei de licitações. O importante é o seguinte: em primeiro lugar, o infrator oferece a proposta de leniência, se negocia a leniência, se a administração considerar que o infrator tem provas consideráveis, provas úteis para oferecer, então se celebra o acordo. E ao final do processo administrativo de responsabilização, a administração, com base naquelas provas, pune os demais infratores e também pune o infrator colaborador, mas em relação a ele faz o abatimento que se deve por conta da sua cooperação, ou mesmo faz a extinção da sanção em razão da sua cooperação. Tá certo? Qual é o problema de novo? O problema, como eu disse aqui, a lei de licitações, infelizmente, é muito obscura em relação a esses benefícios e eu entendo que, por isso, na prática, esse acordo vai ter algumas dificuldades, né? Ele não será assim tão praticado porque a lei não dá tanta segurança jurídica como se desejaria. Bom, um terceiro e último assunto dessa nossa aula é o ajustamento de conduta. Aqui nós temos também bastante polêmica pelo fato de que a nova lei de licitações, a lei 14.133, não falou nada a respeito dos compromissos de ajustamento de conduta. E aí surge a dúvida: pode a administração, em razão de indícios de infração contratual ou pré-contratual, celebrar um acordo com aquele profissional, aquela empresa envolvida nessa irregularidade para ajustar o comportamento ou para corrigir os efeitos daquele comportamento sem a necessidade de um processo administrativo de responsabilização? Essa é uma dúvida que se tem porque, infelizmente, a lei de licitações não trouxe um artigo específico, um regramento específico para os ajustamentos de conduta. Na minha opinião, o legislador falhou aqui, o legislador deveria ter entrado nesse tipo de acordo, não só na leniência, deveria ter entrado também aqui no ajustamento de conduta, mas não o fez. E aí vem a dúvida: podemos ou não usar ajustamentos de conduta para infrações licitatórias ou contratuais? Então vejam, na falta de um dispositivo legal, o meu posicionamento é de que podemos sim celebrar acordos de ajustamento de conduta e para sustentar esses ajustamentos de conduta em matéria de infração licitatória ou contratual, devemos utilizar como base o artigo 26 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, da LINDB. Por quê? Esse artigo 26 prevê o acordo para qualquer situação contenciosa. E como o artigo 5º da Lei de Licitações faz referência à LINDB e impõe a observância da LINDB em matéria licitatória e contratual, eu entendo que é perfeitamente possível trazer o artigo 26 aqui para o âmbito dessa matéria para se falar de ajustamento de condutas, superando-se, portanto, a lacuna da Lei de Licitações. Então, são esses os 3 temas interessantes e polêmicos e espero que tenham gostado e tenham aproveitado esse conjunto de aulas sobre o direito sancionador. Um grande abraço e até a próxima.